primeiro. Pronto, vamos fazer chamada, né? Primeiro. Aí o dica que a gente tem, certo? Então, o que a gente vai começar fazendo, né? A gente tinha uma atividade ontem, que a gente começou, né? Que na verdade é para encerrar o capítulo, né? Nosso capítulo era sobre consumismo, sobre esse tipo de coisa. Falava também da parte da gramática do passado perfeito. A gente vai só passar, né? Algumas respostas, que embora eu já tenha visto, tá? As respostas de vocês, de quem me mandou, pelo menos. Mas a gente vai partilhar algumas, tá certo? Aqui. Só observar, tá, pessoal? Se você for se basear na resposta do colega, faz o seguinte: muda pelo menos as palavras, tá bom? Tive duas pessoas, acho que assim, são tão amigas que até a resposta estava igual, até as palavras estavam igual. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, é a página, no caso, página 43. Certo? Página 43, o tópico de exercise, né, que é a questão número 1. Sobre essa tarefa, eu só sabia que era diferente porque a letra era diferente. Se a letra não fosse diferente, eu achava que era a mesma foto. Então, isso, pessoal, presta atenção, tá? Eu tô levando isso em consideração também. Não é porque eu tô comentando e não colocando para devolver que eu não tô lendo. Eu tô lendo sim, tá? Então, eu sei quem tá enrolando, sei quem tá pegando de outro. Então, não adianta fazer de qualquer jeito, não. Pronto, vamos lá, né? O texto fala assim: Form this list what is important and superfluous for you. Ou seja, pega dessa lista de coisas, né? O que é importante e o que é supérfluo para você, né? Baseado nesse tópico de suplemento, que até a gente traduziu ontem algumas dessas palavras. Então, assim, em termos gerais, só para a gente começar, tá? What is important? Vamos colocar primeiro o que a gente considera important, tá? E aí, para vocês, what is important desses objetos que estão aqui? Você pode colocar só um número, tá? Para não precisar digitar ele todo. Famous brand. Então, é importante. Para você, então é importante. Famous brand is important. Então, tudo bem. É pessoal seu. O que mais? E faz sentido. Faz sentido. Não vou dizer que não é verdade. Vamos lá. Mais algumas pessoas, só para a gente compartilhar. What is superfluous? Não, vamos mudar, né? What is superfluous agora? Eita, vários. O pessoal que tá chegando agora, tá, pessoal? Página 43, tá? João que entrou agora, Isabelle. Tá? Tudo bem, João. Página 43, a gente está só partilhando algumas respostas da questão 1, certo? Se foi atividade para casa. Vamos lá, desses outros tópicos, né? What is superfluous, né? O que é supérfluo para vocês? Oito. Electronics. Muito bem. O que mais? Muito bem, Ingrid. Electronics e superfluous. Não sei, pra gente, pelo menos no momento, pra gente não é superfluous, né? É importante pra gente. Famous brand clothes e superfluous. Eu acho que eu concordo mais contigo, Sara, do que com o Ítalo. Faz sentido o que o Ítalo falou, dura mais, mas às vezes elas são tão exageradas o preço, é superficial o preço, é uma coisa que assim, não sei se vocês já pararam para pensar, mas às vezes uma roupa de marca na loja não é feito de verdade uma fábrica. Eles pegam de uma loja que estava mais barata e colocam o preço pelo dobro ou pelo triplo. Não sei se vocês já perceberam, o material até é o mesmo. Eu já fiz até essa comparação em Baturité, tá? Tinha loja que pegava roupa da feira e era a mesma roupa, tá? Só que eles botavam o preço lá em cima. Então, às vezes, é só a marca, né? A marca ele tá só para aumentar o preço mesmo. É isso aí, tá bom. É uma boa. Pois vamos lá, né? Vamos pra frente. De graça? Tá louco, cara. Vamos lá. Vamos passar para a página 44, tá? Que no caso é para a gente fechar o capítulo, né? Como sempre, todo capítulo a gente tem alguns tópicos, né? Culturais, né? Cada capítulo tem um. Em termos de ter dinheiro, se você tem dinheiro, não é tão, né, chega a ser meio banal mesmo, mas é porque a marca por si só ela é supérflua muitas vezes, né? Tem marca que é boa de qualidade, mas tem marca que ali é só nome, tá? Nem essa qualidade toda. Eu diria o seguinte, a propaganda, né, a publicitária, ela
é até mais importante do que o produto, muitas vezes, né? Então, se a propaganda for boa para te fazer comprar, pode ser mais ou menos, mas se tiver na moda, for legalzinho, tu compra, né? Por um preço lá em cima. Então, vamos lá, tá? Cultural aspects, tá? Fala o seguinte. How to avoid the cultural shock of the English language. Traduzindo, né? Como evitar, né? Que é o verbo to avoid, evitar, o choque cultural da língua inglesa. Caso a gente tem vários exemplos que a gente poderia citar de choque cultural das culturas, né? No caso, cultura nossa, aqui do Brasil, com a americana, ou a britânica, ou a australiana, mas nesse tópico é muito específico, tá? São choques culturais da língua, tá? Especificamente da língua. E aqui o texto dá pra gente 5 tópicos, né? Pra gente refletir sobre quais são esses choques culturais, tá? O primeiro fala assim, escape the English traps by knowing the false cognates, tá? Esses false cognates nós também podemos chamar de false friends. Literalmente podemos fazer o seguinte, escape é o verbo escapar ou verbo fugir, né? Então, escape the English traps. Trap, pessoal, é uma armadilha, tá? Tudo que tem trap, né? Trap, é uma armadilha. Inclusive, é até usado como gíria às vezes, tá? Não sei se vocês já ouviram aquelas gírias do submundo da internet, né? Quando uma mulher, você vê ela fisicamente uma mulher, mas na verdade ela não é uma mulher, ou seja, um travesti, uma pessoa trans, não importa. Algumas pessoas do submundo da internet chamam aquilo de trap. No caso, não é muito respeitoso você fazer isso, tá? Mas no caso, trap se refere a tudo aquilo que parece, mas não é, tá? A gente geralmente traduz trap como armadilha, porque faz sentido, mas trap é muito mais do que só armadilha. Tudo que parece, mas não é. Então, fuja das armadilhas do inglês by knowing, ou seja, sabendo os falsos cognatos. Em termos gerais, vocês lembram que são cognatos? Que são cognatos? Deixa aí no chat para ver se vocês lembram. Também a gente chama de falsos amigos. Tem até, em outras línguas, até os termos são iguais. O que seriam esses, né? Eita, que vago, hein? Pronto, Pronto, é porque vocês estão digitando, tá? Às vezes a gente é precipitado, tá? É que você estava digitando, foi mal. A escrita é parecida com outra língua, mas o significado é totalmente diferente. Exatamente, são palavras que têm semelhanças na escrita, mas que a gente jura que é uma coisa, mas não é. Exam short, geralmente short quer dizer curto, né? Pronto, é um bom exemplo, tá? O livro ele traz pra gente o verbo pretend, tá? Podia até colocar no chat também. Tá no livro, mas eu vou deixar no chat, tá? O verbo pretend, que a gente bate o olho, a gente olha assim, olha, pretend. Aí a gente tenta deduzir pela semelhança com o português. A gente pensa, pretend vem de pretender. Então a gente deduz, então é pretender. Mas no caso, não é, né? O verbo pretend é o verbo fingir. Isso, em termos assim, se a gente fosse fazer uma explicação mais técnica, é como se fosse assim, são palavras de raízes etimológicas semelhantes, ou seja, de raiz histórica semelhante, mas com o tempo elas adotaram significados totalmente diferentes. Em termos gerais, a própria expressão, né, falsos amigos, já dá pra gente saber, né, aquela coisa que a gente acha que é, mas não é, né, caso o verbo pretend, parece pretender, mas é fingir. Que outros exemplos a gente poderia colocar? A gente sabe que existem cognatos falsos e cognatos verdadeiros, né? Ou seja, cognato verdadeiro é aquele que parece, aquela palavra que parece e é. Ou seja, ela exatamente é o que ela parece. E os falsos cognatos são aquelas que parecem, mas não é. De cabeça, vocês conseguem pensar em alguns cognatos verdadeiros, que seriam, entre aspas, né, good friends, né, bons amigos nossos. De cabeça. Banana, muito bem. Né? A pronúncia é um pouquinho diferente, mas é um cognato. Ela não só parece, mas ela se escreve exatamente do mesmo jeito. Então é um bom exemplo. Car, sim, que parece um carro, e é mesmo. Bem, Ítalo. Um exemplo legal, chocolate, né? Que se escreve do mesmo jeito que também no português. Chocolate. A pronúncia que é diferente, né? Que chocolate. Use, que é o verbo usar, que também pode ser o substantivo uso, né? Mas geralmente a gente usa no sentido do verbo mesmo. Bem, por exemplo, outro que a gente poderia colocar, tá? Problem, né? Parece o que é e é mesmo, né? Problem é problema. Deixa eu ver o que mais. Idea. Não, Brasil eu não colocaria assim, porque o Brasil literalmente é o nome do país. Eu não colocaria nessa categoria, tá? Mas ideia em inglês, né? Que a gente escreve assim, idea, tá?
idea, parece ideia, e é de fato ideia. Beleza, você está lembrando de alguns. E agora, se a gente fosse falar cultural, muito bem, cultural, se escreve do mesmo jeito. Se a gente fosse falar, por exemplo, de false friends, né, de amigos falsos, né? Quais seriam eles? Vocês conseguem, além desse pretend, vocês têm algum em mente? Eu vou colocando alguns também aqui para compartilhar. Se você tiver, você pode compartilhar também com a gente. Por exemplo, o primeiro. Eu vou colocar um aqui que eu anotei para a gente lembrar. Actually, a gente olha para ele, actually parece com o quê? Com que palavra, né? Actually. Só de bater o olho, você diria que é o quê? Atualmente, né? A gente diria que atualmente. Sabe? Mas atualmente, atualmente mesmo em inglês é assim. Currently. Ou então nowadays. Nowadays. Mas, no caso, actually quer dizer na verdade. Eu vou colocar aqui também, tá? Significa na verdade. É uma expressão que a gente usa, né? Muito comum, né? Na verdade, tal coisa assim, tipo, actually, que você fala, né? É muito comum para você usar entre conectar palavras, né? Por exemplo, estivesse falando, né? Tipo assim, I have many favorite subjects. Actually, English is my favorite one. Né? Ou seja, eu tenho várias matérias favoritas. Mas, na verdade, o inglês é a minha preferida. No caso, estou falando de mim. Então, eu particularmente gosto muito de falar actually também. Eu uso bastante, né? Tanto no Tandem, em qualquer canto que eu vou me comunicar com alguém, eu acho que eu uso actually toda hora, tá? E eu até aconselho você a anotar, tá? Se você tiver aí com o seu caderno, é até bom. Você coloca no caderno, né? Falsos cognatos, só para você ir anotando os que a gente for vendo hoje. Inclusive, isso me deu até uma ideia, tá? Eu vou fazer o seguinte. Para saber, para mim ter um controle da participação de vocês na aula, porque às vezes tem muita gente aqui que tá aqui na aula, mas não sei nem se está prestando atenção, se está copiando. Eu vi, João, tá? É o seguinte, vocês vão anotando algum desses falsos cognatos no caderno, do jeito que a gente está falando aqui, tá? Coloca assim, false friends, e vai anotando alguns que a gente está colocando. Eu vou pedir para que você me mande uma foto, tá certo? No final da aula. Por quê? Tivesse ideia agora. Hoje a gente tem reunião de professores, e é uma observação que eu tenho para fazer. A gente tem salas muito participativas e salas muito pouco participativas, né? Vai ser bom para ter o controle se você está realmente aqui, tá certo? Porque às vezes a sensação que dá é que tem gente que liga aqui e abre uma aba no YouTube, vai jogar, vai fazer qualquer outra coisa e não está de fato aqui, tá certo? Acabou as folhas, Laura. Eita, tem certeza? Já? O teu também. A gente está no meio do ano. Deixa eu ver. Como é que a gente pode resolver isso ainda? Você tem certeza que não tem nenhuma outra folha que você possa fazer isso? Nenhuma outra? Para a gente ter, pelo menos para vocês mandarem uma foto para ver o que vocês estão copiando? Área de 10 matérias. Entendi. Enfim, tem, pronto, Laura. Tem, nem que seja uma folha ofício, tudo bem. Qualquer coisa dessa, tá? Que eu vou querer isso aí, pelo menos para mim ter um controle, para me dizer, olha, nas aulas tinha 20 pessoas, tá aqui as pessoas porque tá na chamada. Só esse tanto mandou foto, só esse tanto mostrou que estava na aula de fato. Eu tô com vontade de fazer isso porque eu tô suspeitando de algumas pessoas nem estão aqui, tá certo? Pronto, Letícia. Seguinte, Letícia, a gente vai fazer assim. A gente está falando sobre, né, choques culturais. Você vai simplesmente fazer uma divisão. Coloca, quase como se fosse uma tabelinha sobre falsos cognatos. Ou seja, são aquelas palavras que parecem que são, mas não são. E a gente está aqui anotando algumas. No caso, já foi actually, tá? Então você vai colocar actually e coloca o que ela significa. Ou seja, vai fazendo uma anotação de falsos cognatos, tá certo? Como registro da aula de hoje. Pronto, eu vou colocar de novo, tá certo? Eu coloquei lá em cima, mas eu vou colocar de novo. Actually, quer dizer, na verdade. Pronto, esse foi o primeiro falso cognato que a gente está vendo, né? Nosso primeiro false friend. Pronto, vamos lá. Outro aqui que a gente pode colocar para vocês, tá? Esse daqui é clássico, né? Não entendeu, Patrício? Te explicar de novo, tá? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma anotação de falsos cognatos. Lembrando que são falsos cognatos. Palavras que parecem uma coisa em português, mas têm um significado completamente diferente. É tipo assim, elas parecem uma coisa, mas não são. Por exemplo, actually parecia atualmente, mas não quer dizer atualmente, quer dizer na verdade, certo? Então a gente vai só fazer uma anotação dos falsos cognatos que a gente está usando na aula, certo? Você simplesmente, é super simples, você não vai precisar fazer grandes cabeçalhos nem nada do tipo não, tá? Coloca assim, falsos cognatos ou false friends em inglês, do jeito que está aqui no livro, e escreve abaixo, tá certo?
vai colocando abaixo, como se fosse uma listazinha. Certo, Patrícia? Vai ficar assim. É só tu ir acompanhando na página 44, que é onde eu tô. Eu tô falando os nomes que eu tô usando, alguns estão aparecendo aqui, certo? Então, por exemplo, outro cognato, falso cognato, né, que a gente tem é parents. Esse é clássico, tá? Parece o quê? Parents é semelhante a que palavra? Isso, a gente sempre associa muito com parentes, tá? Mas, no caso, parents vai ser especificamente pais, tá? Não vai ser parentes, vai ser pais. Se a gente fosse falar parentes de verdade, seria relatives, né? Nada a ver. Eu vi Ítalo, tá? Eu vi quando cai, parece que Ítalo caiu, depois entrou. Pronto. Se você fosse falar parentes de verdade, você falaria relatives, tá? Mas no caso parents é pais. Restritamente seu pai e sua mãe, os dois. Isso aí. Deixa eu colocar aqui mais um. Essa aqui é legal. Attend. A gente lembra o quê? O João, a gente tá na 44, tá bom? Página 44. Tá, deixa eu ver se não é internet. Não, é que eu tô entrando aqui também no celular pra gente ter uma noção. E aqui não tá travando. Aqui tá normal. Então deve ser aí mesmo. Pronto, mas a página é 44, tá? Vamos lá, attend parece com atender, mas attend a gente pode traduzir também como participar. Ou assistir, imagina, vocês estão, por exemplo, assistindo uma aula. Então eu poderia dizer que vocês, né? You are attending a class. Vocês estão participando de uma aula. Ou vocês estão assistindo uma aula, né? You are attending a class. Parece atender, mas significa, no caso, participar ou assistir. Eu sei que tem um monte de gente entrando, depois eu vou ver se é com todo mundo, porque tem muita gente entrando e saindo. Mas qualquer coisa vocês vão me avisando, tá certo? Se travar de vez, se a voz picotar mesmo, vocês me avisam que eu vou tentar pelo menos entrar, quer dizer, sair e entrar de novo. Pronto, deixa eu colocar um próximo. Vamos colocar só mais alguns, né? Para não ficar muito cheio. Vou colocar, por exemplo, outro também que é muito clássico, tá? Library. Né? Library, nós, parece com quem em português? Antes que eu coloque o significado. Library. Exatamente, mas no caso, library vai significar biblioteca. Que livraria mesmo, até porque você, a livraria mesmo é onde você vende especificamente. Então, onde você vende, a gente chama de bookshop, tá? Vou até colocar aqui. Se fosse livraria mesmo, seria bookshop. Isso aí. Vamos lá. A gente já colocou pretend, né? Pronto. Outro que esse daqui também. Sempre lembro dele. Esse aqui é clássico, tá certo? Até tem alguns memes na internet que falam, né? Que até fala mais ou menos assim, né? Brazilian people can be fluent when they see push on a door. Foi um meme que eu vi, que era tipo assim, em português, né? É, falantes, né, brasileiros são fluentes até eles verem a palavra push escrito numa porta. Caso a palavra push, só pelo som, push, lembra, é um verbo, tá? Lembra que verbo? Mas não é não, Sara, não é a mesma coisa, tá? Livraria mesmo é bookshop. E library vai ser a biblioteca. São coisas diferentes, tá? Geralmente, biblioteca você empresta, mas você não vende. Exatamente. Push, a gente sempre quer puxar, né? Mas push é justamente o contrário, né? Push é empurrar. Sempre quando eu esbarro nessa palavra, seja na internet, sempre dá aquele bug na mente, né? Você vê assim, push, a sensação que dá, o meu cérebro automaticamente diz, é puxar. Mas na verdade eu tenho que lembrar que é o contrário, né? Push é empurrar, né? Caso se fosse puxar, seria pull, né? Só para via de informação. Pull, que no caso seria puxar. Ó, até tá bugando a minha mente, só de ficar pensando nisso. Pronto, a gente colocou quanto? Deixa eu ver quantos a gente já tem aqui, para ver se já tá bom. A gente pode colocar pelo menos um ou dois a mais. Dá pra gente colocar mais uns dois, três. Entende? Esse é muito comum também. Entende? Parece com, como assim, puxar and push. Não entendi, cara. Exatamente, se tu for lá, se tu esbarra na porta com push, tu vai tentar puxar, ela vai travar, entendeu? Porque era pra tu empurrar, pra fazer o contrário, né?
Pronto, eu coloquei intend, né? Intend parece, né? Lembra um pouco pra gente o verbo entender. Mas intend é justamente pretender. Engraçado, né? O pretending, quer dizer, o verbo pretend é o verbo fingir. E não o verbo pretender, mas o verbo pretender é intend. Que o verbo pretender também já é um falso cognato, porque intend parece entender, mas é pretender. Dá uma confusão na mente quando a gente está estudando falso cognato, né? Deixa eu ver o que mais que a gente coloca. Se tiver um daqui da internet, fácil de a gente saber. Vou colocar college. College, tá? Que parece colégio, mas na verdade college é faculdade. Coloca aqui. Pronto, acho que tá bom, né? A gente colocou vários, né? Tem muitos. Muitos cognatos. Escola. Não, cara, escola é school. Universidade. É porque, assim, tem uma diferença, por mais que seja muito bobinho, mas existe uma diferença de faculdade para universidade, tá? Mas se fosse a palavra universidade em inglês, universidade mesmo é assim, ó. University, tá? University. Ou, se tu quiser pronunciar aqui em americano, eles falam university, tá? No caso, eu falo university porque eu aprendi assim, mas tá certo também, tá? As duas. Universidade mesmo é assim. Tem 7, como assim? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com esse, exatamente. São 7 até agora. Bem que poderia fechar os 10, né? Ficar o número quebrado. Não. Ó, João. Pronto, João. Vamos fechar os 10. Vamos lá, tá? Deixa eu pegar aqui mais um. É legal que eu anotei vários aqui que eu tava lembrando. Deixa eu ver. Enroll, pronto. Vamos fechar os 10 agora, tá? Enroll, né? Parece enrolar, mas no caso enroll significa literalmente registrar. Mas, Letícia, só 10 não é muita coisa não, Letícia. 10 palavrinhas. Não é muita coisa não, tá? Então, aí tá a oitava, né? A oitava é enroll, que parece enrolar, mas no caso é registrar. Depois eu coloquei, essa também é bem fácil, tá? Lunch, tá? Lunch parece com lanche, mas lunch, né? É sempre tá se referindo ao teu almoço, né? Que na verdade, no fundo, até faz um pouquinho de sentido, né? Porque ao contrário da nossa cultura, principalmente a cultura americana, eles não têm literalmente um almoço, eles não almoçam, eles literalmente merendam, eles lancham na hora do almoço, né? É tanto que, por exemplo, nem mesmo nos Estados Unidos não tem aquela uma hora entre um turno e outro. Tanto que é muito comum, você chega ali no meio-dia, você não volta para casa para comer que nem no Brasil. Você continua na empresa. E lá você compra, come uma pizza, come um cheeseburger ou qualquer coisa do tipo. Mas geralmente não tem essa cultura de almoço mesmo. Exatamente, João. Eles comem qualquer coisa, o que tiver ali eles comem, né? É como se eles encarassem que a refeição mais importante do dia é a primeira e a última. É tanto que a primeira, eles têm culturalmente, tem a cultura de comer muito. Tipo, de manhã eles comem bastante, porque para eles é mais importante. E à noite nem tanto, mas à noite para eles o jantar é às 6 e pouco, então é um pouco cedo também. Aqui a gente almoça às 7h30, mais ou menos. Pelo menos eu almoço 7h30, às vezes 9 horas. Mais ou menos isso, tá? Aqui pra gente é o contrário, né? Às vezes na manhã a gente toma qualquer coisa, né? O nosso breakfast, né, como eles chamam, é qualquer coisa, né? E na hora do almoço, agora no almoço, não, a gente come bastante, né? Ou em tese era pra comer. Às vezes nem janta. Nem eu, às vezes, eu como um monte de besteira também. Melhor jantar pizza do que sopa, né? Vamos lá. Então, no caso, essa foi a oitava, né? Deixa eu ver se foi. Não, foi a nona. Deixa eu escolher aqui uma pra gente colocar como a última. Pronto, isso aqui é bacana. Costume, tá? Se pronuncia mais ou menos assim mesmo, tá? Costume, tá? Parece com quem em português? Se você fosse chutar. Costume, traje. Ó, olha, chutou bem, chutou bem. Mas de certa forma tu acertou. Já parece costume, mas se refere principalmente a fantasias. Então, não necessariamente traje. Pode, também inclui traje, mas é muito mais para fantasia, né? Tanto que a gente tem isso, a gente adaptou para o português a expressão customizar, né? No caso é tipo da ideia de personalizar esse tipo de coisa, né? Que é você trajar, você enfeitar do seu modo. A gente absorveu essa palavra, mas custom mesmo no caso fantasia. Ou se você quiser colocar traje, que nem a Letícia, tudo bem, não tem problema não. Pronto, vamos lá, tá? Tópico 2, tá? Dos aspectos culturais. Diz assim,
Learn formal and informal and use among... Não, é de cima, né? Eu tava lendo 3, desculpa. Learn formal and informal expression and know how to use them at the right time. Ou seja, aprenda, no caso, expressões formais e informais, e saiba, né, como usar elas no momento correto. Aí o caso do livro vai dar um primeiro exemplo pra gente, que no caso é a expressão que eu até já falei, né? What's up, né? É uma expressão que é muito comum no inglês, que é uma expressão formal, que aqui até diz assim, né? Informal and used among young people, né? Ou seja, é informal e é usada entre pessoas jovens. Que isso é muito interessante, porque quando a gente está aprendendo inglês, as demandas, vamos dizer assim, do inglês que a gente está... Ô, Letícia, tô na mesma, tá certo? 44. Nesse tópicozinho de aspectos culturais, estou no tópico 2. Pronto, a gente aprende muito inglês no colégio, aquele inglês formal, né? A gente sempre aprende cumprimentos muito formais. Aí tu vai ver um nativo falando, tem nada a ver, tá? Porque eles não costumam usar essas expressões que a gente aprende frequentemente. Por exemplo, a gente aprendeu muito quando alguém, por exemplo, agradecer, a pessoa diz thank you. A pessoa fala thank you, obrigado. E às vezes a gente aprendeu que a gente tem que responder assim, né? You are welcome. A gente acha que sempre que o nativo vai falar thank you, você vai responder, you are welcome. Tipo, de nada, é como se fosse esse de nada do português. Só que isso é tão formal que praticamente nunca vai ver alguém falando isso, tá? Existem formas muito mais naturais de você falar de nada em inglês. No caso, a melhor delas é assim, no problem. Alguém fala pra você, você ajuda a pessoa vai dizer, thank you. Você fala, no problem. Ou simplesmente, como é muito comum também, eles falarem abreviado, no pro. Dá na mesma coisa, que é tipo, sem problema. De nada, sem problema. Esse you're welcome, totalmente fora de uso, tá certo? Por exemplo, o que mais que a gente tem? A gente aprende também a sempre cumprimentar as pessoas assim, né? A maneira formal, né? Esse how are you, né? Ou how are you, né? As duas formas de pronunciar. Mas que também nem sempre é tão comum assim. Existem variações desse como é que você tá. Uma delas é what's up, né? Que principalmente entre pessoas jovens, entre amigos, é muito estranho de chegar e falar, how are you? Cara, parece que tu tá falando dentro de uma empresa, sabe? É muito legal você falar what's up, que é tipo, e aí, beleza? E o seu amigo vai responder, not much, tá? Existe, por exemplo, existe uma variação desse how are you que a gente muitas vezes escreve assim, ó. How are you, tá? É como se esse ya, que a gente encontra até às vezes em letra de música, né? Esse ya significa you, só que de uma forma abreviada. Então, para deixar essa expressão, né, how are you, mais informal, mais coloquial, né, com seus amigos e tal, é bom você colocar how are you, e a pronúncia é ya mesmo, tá? How are you, que é como é que você tá. Outras opções, só pra gente saber, expressões informais para cumprimentar. Muito comum você falar isso aqui, ó. How is it going? How is it going? Dá a mesma ideia. Como é que você tá? Como é que você tá indo? Você tá indo bem? Dá a mesma ideia. Por exemplo, a gente tem what's good. Outro exemplo. What's good dá a mesma coisa. O que tem de bom? O que você tem para contar? Tá? Por exemplo, e outras legais que a gente sempre aprende formalmente no colégio é para responder sim ou não. A gente sempre aprende, se você for falar sim em inglês, fale yes. Se for para falar não, fale no. Desculpa, no. Só foi um B. Mas até mesmo, por incrível que pareça, esse yes que a gente usa super tranquilo, ele também é muito formal às vezes. Então existem formas mais naturais de tu falar sim em inglês. Uma delas, essa daqui, ó. Yep. Com um P mesmo, tá? E na pronúncia esse P quase não sai. Yep mesmo. Ou então, aquele famoso yeah, tá? Muito mais natural, muito mais, cabe muito mais na conversa do que, do que você falar yes. Muito melhor. E no caso do no, em vez de tu falar no, você poderia falar assim. Nope. Não sei se demora mais, dá quase a mesma coisa, eu acho. Só esse yep que é grande porque tem mais letras, mas esse yep que tem um pezinho, pelo menos no som, ele é muito mais comum tu ouvir alguém falando yep do que falando yes, com esse S, né? Então, esse yep já nasceu para matar o som do S, né? Inclusive é muito mais natural. O não, às vezes falam no, e às vezes esse na, aqui, ó. É muito comum também na. Por exemplo, a pessoa vai te oferecer uma coisa, a pessoa é tua amiga, tá? É uma situação informal. A pessoa vai te oferecer pizza, sei lá. Would you like to eat pizza? Aí tu, na. Você pode falar o na em vez de no. Que é uma forma também de você recusar uma oferta que a pessoa está te fazendo. Esse tipo de coisa que a gente nunca aprende
nos livros de inglês aqui no Brasil. A gente nunca aprende esse tipo de coisa. Né? Muita coisa a gente vai aprendendo literalmente conversando com eles. Eles vão dizer, olha, assim é mais natural, assim é melhor. Porque, infelizmente, o currículo, né, de inglês para a gente aqui no Brasil, ele é sempre muito formal. E a gente nem conhece muitas expressões. A gente fica meio por fora, né? Tipo o nosso famoso hello, né? A gente acha que a gente fala hello e hello tá ótimo para tudo. Também sou meio formal, né? Embora dá para tu usar em vários contextos, mas quando a gente está falando, por exemplo, entre amigos, sobretudo entre homens, tá certo? É muito estranho um homem chegar no outro hello. Não. A forma mais natural é você falar hey. Ou então você falar algumas expressões que são muito comuns, principalmente no inglês americano, tá? O americano gosta muito de falar hey, dude, tá? Esse D-U-D-E, que é como se fosse, a tradução é como se fosse mano, como se fosse cara, mano, bro, tipo de coisa. Então, hey, dude é tipo, e aí, mano? E aí, bro, coisa do tipo. Também a gente tem algumas variações. Literalmente a gente poderia falar hey, bro, se a gente quisesse. Pronto, parece muito em filme também. É muito comum, extremamente comum. Dá pra falar hey, bro também. Dá pra falar, por exemplo, assim, ó, hey, man. Que esse man também dessa mesma ideia de cara, mano, hey, man, hey, bro, hey, dude, tá? Só que esses, eles são mais comuns dos Estados Unidos. O cara americano gosta muito de usar isso. Porque a tendência dele, o padrão do inglês americano, ele é naturalmente mais informal do que, por exemplo, o britânico, o australiano, que eles naturalmente, né, culturalmente, eles são muito formais. Eles têm fama de serem formais. É tanto que existe esse, e aí, mano, no inglês britânico e no inglês australiano também, eles falam hey, mate, tá? Esse mate, em vez de dude ou man. Assim, por mais que seja uma gíria, já é uma gíria que, para os padrões americanos, esse mate é meio formal. Porque mate, não se usa mais essa palavra em outros contextos, mas mate é tipo colega, companheiro. Então é como se estivesse falando, e aí, companheiro? Então, assim, o padrão de inglês britânico, né, ele é tão formal que um ei, companheiro, soa informal. Então, se você fosse comparar isso com o inglês americano, você fala hey, bro, e aí, mano, e aí, cara, e aí, brother, soa muito formal. Tá, mas é questão de cultura mesmo, tá? Então, se você que gostar do inglês britânico, inglês australiano, você fala hey, mate, soa muito melhor, tá? E pronto, para se despedir. A gente tem alguns despedidos que a gente sempre aprende, né, que são mais formais, que, por exemplo, é o bye, né? Que a gente pensa que também são muito, muito usados, mas nem tanto, tá? Eu já tinha ensinado isso para vocês. É mais natural você falar see you, ou assim, né? Não riam, tá? Do que você falar, por exemplo, bye. Caso são as duas formas de você se despedir, que são até mais naturais, tá? See you, ou então see you later, né? Vejo você depois, tá? Ou então você quer encerrar uma conversa. Você pode dizer, eu preciso ir, que ficaria mais ou menos assim, né? I gotta go. Eu tenho que ir. São várias possibilidades, tá certo? Pronto. Tinha separado outros, mas deixa pra lá, tá? Vamos pro próximo tópico. A gente já tá o quê? Falta uns 6 minutos só. O tópico 3 diz assim: do researches about climate, food and history from your interlocutors' cultures. Nossa, palavra é difícil de pronunciar. Interlocutors' culture. Seria mais difícil ainda no inglês americano, porque eles falam tipo interlocutors, alguma coisa assim. Eu nem consigo falar. Mas basicamente ele está dizendo o seguinte: pesquise sobre o clima, sobre a comida e a história do seu interlocutor, ou seja, da pessoa com quem você está falando. Que são choques culturais. A pessoa vem de uma cultura totalmente diferente e muitas vezes conseguir uma comunicação com essas pessoas, tu tem que adquirir conhecimentos prévios. É fácil tu falar de alguém da tua realidade, por exemplo, no Brasil. A gente tem os nossos problemas, é coronavírus, é político ladrão. É fácil tu puxar uma conversa, às vezes, com uma pessoa adulta, falar, ai, tu viu a decisão tal, tu viu a notícia ontem. Quando tu vai fazer essa transposição para uma outra cultura, se tu não pesquisar antes sobre a história dele, sobre a cultura dele, tu não vai conseguir encaixar um assunto. Fica um pouco difícil. E aqui falou muito sobre pesquisar sobre o clima. Inclusive, isso digamos, é uma coisa clássica quando a gente está falando dos britânicos, principalmente, né? Que é uma maneira muito natural você perguntar sobre o clima. Você conhece uma pessoa, sei lá, tá conhecendo, aí você sempre pergunta, como é o clima, né? How is the weather? Alguma coisa assim. Mas, por exemplo, nesse caso, o britânico não gosta muito disso. Né? Culturalmente eles não gostam, porque o clima na Inglaterra é sempre o mesmo. Eles sempre vão responder que está cloudy, está sempre nublado. Quase nunca faz sol na Inglaterra, principalmente em Londres. Eles não sabem nem o que é sol direito, né? E, por exemplo, certas culturas já irritam um pouquinho você começar uma pergunta sobre o clima. Por exemplo, nos Estados Unidos já é muito mais natural tu começar com o nativo falando, how's the weather?
como está o clima, tá? São questões culturais mesmo, tá? Sobre a história, sobre a comida. Sei que são coisas gerais, tá certo? Isso só para te conectar melhor com a pessoa que está conversando contigo. O tópico 4 fala assim: read all possible textual genres, ou seja, leia todos os tipos de gêneros textuais. Isso aqui, eu diria que tem uma conexão com cultura mesmo, tá certo? Por exemplo, eu não leio tanto livros de diversos gêneros em inglês. Geralmente, quando eu vou ler um livro em inglês, eu leio só romances, ou então pouca coisa de poesia, esse tipo de coisa, mas porque é importante. Muitas expressões do idioma nascem muitas vezes de livros. Seria difícil citar alguns, porque eu não estou tanto por dentro dessas gírias de livros, mas eu já vi que tem várias. Tá? Então, tá lendo muita coisa, tá adquire muito conhecimento, isso te conecta melhor com quem você está falando, tá certo? Então, isso que é bom, você lê todo tipo de gênero em língua inglesa. Pessoal, o tópico 5 basicamente fala assim: have an open mind, né? Don't create stereotypes and prejudice. Ou seja, ele fala o seguinte: tenha uma mente aberta, né? Open mind. Não crie estereótipos e preconceitos, né? Tipo aquele preconceito, aquele estereótipo que a gente tem de que americano é racista. Tem muito racista, é verdade, mas não é um estereótipo. Então, que americano é muito frio, eles não são amigáveis. Um estereótipo ruim também, tá? Então, deixa sua mente aberta, tá? Você vai encontrar uma diversidade muito grande. E, em termos gerais, né? Sobre vocês, tá? Eu sei que algumas pessoas já, como o João já falou algumas coisas do tipo, um contato que vocês já tiveram com algumas pessoas de outros países, que vocês já tentaram fazer, qual tipo de conflito cultural vocês encontraram, que vocês saibam, que vocês queiram compartilhar? Tipo, uma coisa que vocês viram, chamou a atenção, seja na comida, nos hábitos. Se sinta livre, tá? Que tipo de conflito, choque cultural vocês conhecem? Ou vocês já passaram? Do inglês com o português? Estou achando que vou levar um vácuo bem grande. Mas vou dar um tempinho, tá? Vai aí, pessoal. Quem quer partilhar com a gente, né? Quem quer attend with the class, quem quer participar da aula. Pronto. E isso no sentido de expressões, né? Eu acho que esse é mais comum. É o primeiro choque que a gente tem, quando a gente pega expressões que a gente não entende. Mas é uma boa, tá? Mas qual a parte de ver algo? A gente tá ainda na 44, tá? A gente tá só comentando sobre alguns choques culturais, João. Eu tô pedindo para que vocês participem, né? Que tipo de choque cultural vocês já tiveram com a língua inglesa? Não só, então pode ser com a cultura mesmo, que vocês já viram falar que um americano faz. Tu que disse que tem um amigo de... Eu não sei, tu falou que tinha um amigo, eu conversava com alguém de outro país, eu até esqueci. Que tipo de choque cultural, João, tu teve ao conversar com ele? Los Angeles, uma coisa assim. Pronto, pode ser coisa que você achou esquisito. Sobre a China com o cachorro. Mas vamos falar dos países de língua inglesa, tá, Ítalo? Também acho estranho eles comerem cachorro, tá? Mas em relação a países que falam inglês, que vocês já tenham visto alguma coisa. Sim, o cara me falava de um Paranauê de lá. Certo, Paranauê. Especifique melhor, João. O que você quer dizer com isso? Ah, sim, verdade. Isso é uma boa, tá? Isso se deve por causa dos encanamentos, né? Os encanamentos dos banheiros dos Estados Unidos, eles são muito bons. E o papel, eles jogam no vaso mesmo, e dão descarga e vai junto. Se tu fizer isso aqui no Brasil, tu vai entupir tudo. É tanto que eles ficam meio horrorizados quando eles vêm aqui no Brasil e vê que a gente coloca num cesto. Eles acham aquilo meio nojento. Eles podem falar que não, para ser simpático, mas eles acham aquilo nojento. Né? Porque para eles não, para eles jogam na privada mesmo, dá descarga e vai. Aqui tu fizer isso, tu entope o encanamento da cidade inteira, né? Mas é isso aí. É um bom exemplo. Deixa eu ver aqui. Leite com qualquer comida? Essa eu não sabia. Sei que tem muito também a cultura do leite, né? Porque eu acredito que o leite faz você crescer e tudo mais. Sei que tem muito isso. Deixa eu ver aqui a hora, tá? 2h20. Pessoal, eu não vou deixar a tarefa para casa. A tarefa, entre aspas, para casa é só ver as suas anotações da aula, tá certo? Que eu vou deixar um prazo bem pequeno, tá bom? Bem pequeno mesmo. Eu vou deixar o quê? Depois que acabar as aulas, até em 5 horas, eu vou deixar para você enviar.
porque senão você vai copiar ainda se você não tiver feito. Quer saber se você fez na hora, certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, tá? Não vai ter atividade, tá? Da próxima aula a gente passa.